No princípio, criou Deus os céus e a terra. Neste vídeo falaremos um pouco sobre a história da criação, mas também mostraremos o lado profético dela. Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. A primeira coisa que vemos neste texto é que no princípio Deus criou os céus e a terra. E a primeira ordem de Deus é: haja luz. Nesse texto já podemos ver Jesus no primeiro versículo. Pois no princípio criou Deus os céus e a terra. O apóstolo Paulo, com um profundo conhecimento das Escrituras, escreve que Cristo é o princípio da criação de Deus. Ele não está querendo dizer apenas de que Cristo foi o primeiro a ser criado, mas está querendo mostrar que este princípio na criação de Deus é Cristo, e que através de Cristo Deus criou todas as coisas. Como está escrito no Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E para reforçar mais ainda a ideia de Cristo sendo esse o princípio, a primeira ordem de Deus é: haja luz, e houve luz. Está escrito no Salmo 119: lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem é a palavra? A palavra é o Verbo, e o Verbo é Jesus. Logo, Cristo, que é a palavra, é luz. E podemos ver que logo em seguida Deus separa a luz das trevas. Sabemos que para Deus um dia é como 1000 anos. Logo, os 7 dias da criação foram 7 dias literais, mas estavam apontando para os 7 milênios da história da humanidade, já que no primeiro dia Deus separa a luz das trevas. E mesmo antes do mundo completar 1000 anos, Deus já vem separando aqueles que refletem a imagem de Cristo, Cristo que é a luz, daqueles que seguem o caminho das trevas. Essa é a primeira coisa que podemos ver nos dias da criação. No segundo dia vemos que as águas estão todas misturadas. Então Deus coloca um firmamento e o chama de céus e o coloca no meio dessas águas para separar as águas de cima do firmamento e as águas debaixo do firmamento. Deus fez isto de forma literal, sim, mas sabendo que o livro do Gênesis também é uma profecia para falar dos milênios, é só analisarmos para o segundo milênio, onde entra Noé e o dilúvio. O mundo está cheio de corrupção e, além do mais, os filhos de Deus se misturam com as filhas dos homens, ou seja, alguns anjos descem do céu, deixam a sua morada, ou seja, o seu estado original, como Judas fala na sua carta, e têm relações com as mulheres, gerando assim gigantes. Mas quando Deus traz o dilúvio, ele extermina os filhos dos anjos caídos, não havendo mais mistura entre pessoas e seres celestiais. Está vendo porque no segundo dia Deus separa as águas debaixo do firmamento e as águas que estão sobre o firmamento? Profeticamente, águas simbolizam ajuntamento de pessoas. Por isso que depois do dilúvio não há mais a mistura entre seres celestiais e pessoas. Antes eles estavam misturados, assim como antes do segundo dia da criação as águas estavam misturadas. Mas no segundo dia elas foram separadas. Através do dilúvio Deus separou os seres celestiais dos seres terrestres. Então comenta aí se você já sabia disso. Antes de continuarmos o vídeo, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder os próximos conteúdos. Agora que vocês viram a grande revelação que tem nos primeiros dias da criação, vamos ler o restante do texto. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca.
E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia quarto. Está vendo que Deus criou no quarto dia 2 grandes luminares, o sol, a lua e as estrelas, para iluminarem a terra. O quarto dia coincide com o quarto milênio. E o que marcou o quarto milênio foi o nascimento de Jesus e o aparecimento da igreja. Na palavra de Deus, o sol representa Cristo e a lua representa a igreja. No profeta Isaías está escrito que no reino milenar a luz do sol será 7 vezes maior, e a luz da lua será como a luz do sol. O que Deus está querendo falar através do profeta Isaías neste texto? Ele não está falando dos astros literais, mas sim de Cristo e da igreja. A igreja terá seu corpo glorificado, assim como o do Senhor Jesus. E a glória de Cristo será vista de uma maneira muito mais gloriosa entre as nações no milênio do que como ela é vista hoje. E sobre as estrelas, a Bíblia diz que os santos de Deus resplandecerão como as estrelas do céu. Estrelas é uma expressão usada para falar de anjos, já que quando a igreja for glorificada, será como as estrelas do céu, resplandecerá como as estrelas do céu, será como os anjos de Deus. Jesus lá no Apocalipse aparece com 7 estrelas em sua mão e diz que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Observando a palavra anjo no hebraico, vemos que ela é malach, que significa mensageiro. Logo, nós somos mensageiros de Deus. Nós somos anjos. Um outro ponto interessante é que Deus promete para Abraão que a descendência dele seria como o pó da terra e como as estrelas do céu. E de Abraão saíram 2 linhagens diferentes, a dos ismaelitas e a dos israelitas. Sabemos que é dos filhos de Ismael que virá o anticristo. Se você não sabe sobre esse assunto, eu já tenho vídeos no canal falando sobre isso. Logo, os filhos de Ismael, que são como o pó da terra, são os seguidores da besta. Os filhos de Ismael, espirituais, assim como os filhos de Israel, são israelitas no coração, como Paulo vai falar lá em Romanos. É israelita aquele que o é no coração, porque há muitos de Israel que não são israelitas. Pois Deus não leva em conta a linhagem sanguínea, e sim o coração, a descendência espiritual. Vejo tanto de revelações que podemos encontrar em apenas alguns versículos. Agora vamos prosseguir para os próximos dias da criação. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia 5º. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.
E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que de semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que de semente ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Aqui podemos ver que Deus cria o homem à sua própria imagem, conforme a sua semelhança. Sabemos que antes da criação, Satanás era um querubim, como descrito pelo profeta Ezequiel. Porém, por ser perfeito em formosura, se ensoberbeceu, porque ele queria mais, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Mas Deus, em sua sabedoria, o derruba e ainda cria o homem à sua própria imagem, conforme a sua semelhança. O que Satanás queria, ser igual a Deus, Deus deu para o homem, para que nós possamos ser iguais a ele. Então é por isso que Satanás se enfurece e tenta a mulher com o fruto proibido. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Esse sétimo dia que Deus descansou é muito profético, porque Deus não descansou porque estava cansado. Ele descansou no sétimo dia para que quando a gente lesse os profetas, a gente se lembrasse dessa passagem. Pois nos profetas vemos que haverá um sétimo milênio, um sétimo dia profético, dia no qual o Senhor haverá terminado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém. E reinará sobre as nações com um reino de justiça, paz e alegria. Este que é o descanso de Deus. Como disse o profeta Isaías, glorioso será o lugar do seu repouso. Este período é chamado de reino milenar. Será o reinado de Cristo e da sua igreja no sétimo milênio. Está vendo o tanto de revelações que podemos extrair de apenas um capítulo da Bíblia? Então espero que, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até os próximos vídeos.